Então vamos lá, pessoal. A gente começou, né, no início do curso, explicando o que é que a gente ia ver em relação à transmissão digital, a comunicações digitais, né? E aí o primeiro assunto é técnicas de codificação de mensagem, né? Aí a gente viu o que seria as etapas que você vai fazer na transmissão digital. Uma delas é a codificação da mensagem, né? Que é o que a gente vai estudar agora, tá certo? A outra é a transmissão propriamente dita. Como eu falei, né, a gente vai deixar a transmissão sempre para o último, né? Porque é a última parte, é quando você vai mandar para o emissor, lá, certo? E a gente viu que uma das coisas que a codificação de mensagens faz é justamente você associar, né, para cada conjunto de caracteres ou para uma determinada letra, etc., uma sequência de bits que representa aquele símbolo, certo? Se vocês lembrarem, é esse exemplo aqui. Ó. Você tem uma fonte discreta que gera símbolos, né? Então, nessa aqui, ó, fonte discreta porque o número de símbolos é finito, vai de 1 até n, certo? Para cada um desses símbolos, existe uma probabilidade de ocorrência nesse símbolo. A gente mostrou isso, né? Quer dizer, mostrou não, a gente falou que isso vai acontecer. Vamos supor, eu até botei um exemplo lá, Abel está maluco, né? Então, a gente pegou e contou quantas vezes aparecia a letra A, quantas vezes aparecia a letra E e assim por diante, e fazia a probabilidade da ocorrência de cada um daqueles símbolos. Quantos símbolos foram gerados por aquela fonte? No caso, era uma frase. Né, por exemplo, o A apareceu mais de uma vez e assim por diante, certo? Ok? Ele tem as probabilidades de cada um dos símbolos aparecerem, certo? E de acordo, né, com o que a codificação faz é justamente pegar, para cada um daqueles símbolos que você vai trabalhar, associar uma sequência de bits, tá? Bits por quê? Acabamos lembrando que transmissão é digital, então a gente vai trabalhar com uma sequência de bits, certo? Então, a gente parou nesse ponto aqui, ó. Definir o que é informação própria, o que é entropia, e aí a gente vai começar a fazer alguns exemplos aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente define aqui é uma coisa que a gente chama de informação própria. Esse termo informação vai ter a ver com a quantidade, como o nome já fala, de informação, de coisas relevantes que existem num determinado símbolo, né, para você representá-lo, certo? Então, ele usa isso basicamente porque depois ele vai fazer o quê? Ele, em vez de definir a entropia, do jeito que está definido aqui embaixo, que é a probabilidade da ocorrência de um símbolo vezes o log na base 2, né, do inverso da probabilidade daquele símbolo, você também poderia ter definido da seguinte forma, né? Porque a informação própria é o log na base 2 de 1 sobre P de SI. Base 2 que a gente está trabalhando com alfabetos binários, tá? Se eu quisesse definir de outra maneira, podia definir usando a informação própria, né? Simplesmente é isso aqui, ó. É o somatório de igual a 1 até A, né? De P de SI e I, né? De SI. Só olhar em cima que você vê. É exatamente o que escrevi em cima, o que eu acabei de escrever aqui, nada mais é do que escrever de outra maneira usando a definição de informação própria. Tá? Então, o que vai acontecer? Quanto menor a probabilidade de ocorrência de um evento, maior a sua informação. Na verdade, a ideia de informação é justamente, ele é mais relevante. Se a gente pensar na palavra relevante, você entende, né? Então, se ele aparece muito pouco, quando ele aparece, poxa, ele é importante, não sei o que, entendeu? Então, se você usar o termo relevância, talvez você consiga entender basicamente o que ele quer chamar como informação própria, né? Quanto menos ele tem chance de aparecer, quando ele aparece, poxa, ele é importante, certo? E aí, o que vai acontecer? O interessante é que quando isso acontece, né, aí é que está. Nesses casos, normalmente a gente faz o quê? A gente coloca mais bits para representar esses dados. Por quê? Porque se você colocar mais bits para representar os dados que aparecem menos,
na média, você vai estar usando menos bits para os dados que aparecem mais. E aí o que vai acontecer? Como os dados aparecem mais, a codificação vai ser mais eficiente. Existe uma forma, que é a que a gente está acostumado até agora de trabalhar, que é simplesmente usar número fixo de bits. Como assim? Aquele padrão lá que a gente falou de ASCII e I, né? Que é o pessoal fala de ASCII 2, ele faz o quê? Ele usa 8 bits para representar 2 elevado à oitava símbolos. 2 elevado à oitava dá para representar todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas, todos os números, as letras maiúsculas acentuadas, as letras minúsculas acentuadas, alguns símbolos, não todos, certo? Acho que tinha algumas limitações, certo? Não dá para representar tudo. Se você pegar, se você quiser pegar todos os símbolos possíveis, não dá, tá? Símbolo de parágrafo, letra grega, coisas desse tipo, já não vai dar, certo? Mas para trabalhar com a maioria das coisas usadas na escrita, o ASCII era excelente. 8 bits, etc. Qual é a grande vantagem desse tipo de código? É simples. Você simplesmente associa 8 bits a um determinado símbolo. Agora, ele é eficiente? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Eu estou querendo discutir isso antes de a gente fazer um exemplo, mas... Não é isso que eu quero. Não é essa calculadora. É isso. Deixa eu pegar aqui comunicações digitais. Não está aqui. Deixa eu... Ah, está aqui, é esse mesmo. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Né? Se eu for usar o padrão ASCII e I para representar, né, para ver quantos bits ocupa essa mensagem no padrão ASCII e I. No padrão ASCII e I, cada símbolo é representado por 8 bits. Ou também, né, conhecido como 1 byte, certo? Legal? Então, quantos bytes você está usando nessa mensagem? Só contar. Não tem nem trabalho aqui, né? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Então, essa mensagem aqui tem 16 bytes e, multiplicando por 8, né, 108 bits. Certo? Não é isso? Legal. Agora, eu vou fazer uma mudança aqui nessa mensagem. Olha que essa mudança é muito simples. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou representar o A e eu não vou... Oi. 16 por 8? 6 vezes 8, 48. Não, desculpa. Opa! 8 vezes 6? 48, 128, claro, né, porra. A Bel não sabe fazer conta. Claro, olha só. Presta atenção. Se eu pegar e representar o A, por exemplo, por um código qualquer, binário, de 2 bits, tá? Se eu representar o espaço por um código de 2 bits, na verdade eu posso escolher 4 caras dessa frase aqui para usar. Vou pegar o E também por 2 bits. Ainda vou pegar mais um aqui, o L, 2 bits. Consigo representar o A, o espaço, o E e o L com códigos binários de 2 bits? Consigo, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui 00, 01, 10 e 1. Ok? Legal? Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Como eu fiz isso, né? Eu vou agora também fazer uma coisa parecida com o que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu vou pegar agora e vou escolher aleatoriamente aqui algumas letras para representar com o código de 9 bits, certo? Nem precisaria aqui, mas eu vou usar 9 de propósito, mostrar que vou usar mais bits, entendeu? Então vou pegar, por exemplo, vou pegar o M, o T e vamos ver aqui
o O, tá certo? Vamos usar 9 bits. Aí eu não vou nem escolher o código aqui, certo? E o restante, eu vou continuar com 8 bits, certo? Isso aqui é apenas um exemplo, só para mostrar para vocês. Olha só o que vai acontecer. Aí vai ter, quantas vezes aparece o A? Aparece, vamos botar aqui, já que eu tenho condições de trabalhar com outras cores, vamos fazer o seguinte, ó. O A aparece aqui e aparece aqui, certo? E no maluco aqui, ó, certo? Então, vamos contar, são 2 mais 2 mais 2 bits, certo? Legal. Agora vamos ver o espaço. Aparece aqui e aparece aqui. Então, é mais 2, certo? Vamos pegar o E. Aparece aqui e só. Mais 2. Vamos pegar o L. Aparece aqui e aparece aqui. Mais 2, certo? E agora, vamos pegar o M. Aparece aqui. Mais 9. Vamos pegar o T. Aparece aqui. Mais 9. Certo? Vamos pegar o O. Aparece aqui. Mais 9. E aí sobrou o U, o C, o S e o B. Não é isso? Que continuam com quantos bits cada um? Com 8, não é isso? Então é mais 32 bits, certo? Mais 32. Então vamos somar, ver quantos bits deu. Então, ó, deu 32, mais 9 mais 9 dá mais 18, dá 50, não é isso? Ok? Isso aqui é 18, dá 50. 50 mais 11, 61. Aí vamos lá, 61. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77. Olha só. Eu fiz um código diferente aqui, que não é o ASCII I, e consegui reduzir aquela palavra que tinha 128 bits para 67 bits. Eu não vou nem contar byte, porque agora não tem nem sentido eu usar byte. E o byte aqui a gente usa quando a gente fica trabalhando com um conjunto de 8 bits. Como eu não estou trabalhando mais com um conjunto de 8 bits, eu vou continuar trabalhando com o bit. Ok? Bacana. Oi? Sim, olha só. Eu vou mostrar como é que a gente constrói o código. Tá? Mas aqui eu podia ter construído dessa forma. Por exemplo, eu posso usar por um código binário. Eu vou dar um exemplo. Já. Eu vou pegar aqui um código. Você vai ver agora um exemplo prático. Então, vou pegar, por exemplo, um código para representar 7 símbolos. 7 símbolos, eu posso usar um código binário de comprimento φ. Qual é o comprimento do número de bits que eu vou ter que usar se for trabalhar com o alfabeto binário para representar 7 símbolos? Quantos bits eu vou precisar? 1 bit representa quantos símbolos? Só lembrando. 2 bits representam quantos símbolos? 4. 3 bits representam 8. 7 eu vou ter que usar 8. 3 bits, não tem jeito. Certo? E aí depois a gente vai ver quanto tempo, como é que ficam as palavras. Ok? Vamos lá então. Então, ó, quanto menor a probabilidade de ocorrência de um evento, maior é a sua informação. Aquilo que eu falei para vocês. Ele é mais raro, então ele é mais importante, ele é mais relevante. Certo? A informação é maior. E quando você faz a informação sendo a probabilidade de ocorrência vezes o tamanho dessa informação, que é grande, né? O que acontece? Se a probabilidade é baixa, o tamanho é alto, né? A entropia ele vai dar um número meio que mínimo que você vai trabalhar com isso. Porque a informação aqui é medida em bits, né? Você pega a propriedade, né, a probabilidade e multiplica pelo número de bits que aquele determinada informação vai utilizar, certo? Porque olha só, quando os números são inteiros, a probabilidade é alta. A gente vai ver isso aí, tá? Na verdade, quando a gente trabalha com as probabilidades sendo números que são múltiplos de 2, na verdade,
um meio, um quarto, um oito, a gente consegue até um código ótimo. O problema é que nem sempre isso acontece. As probabilidades, às vezes, têm números quebrados, certo? Ok, então, vamos falar sobre o que a gente chama de codificação de blocos, que são aqueles Bs, né? Que são os B1, os B2, B3, etc., que representam os símbolos, né? Então, o princípio da codificação do bloco. O problema básico da codificação da fonte é associar a cada símbolo uma sequência de bits, que é a palavra código, de forma que os símbolos possam ser decodificados sem ambiguidade a partir da observação dessa palavra código. Qual é a grande vantagem de trabalhar com um código binário com um comprimento fixo? Porque você simplesmente, para decodificar a transmissão, por exemplo, vamos supor que você faça o seguinte, vamos voltar lá no nosso caderno aqui. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o seguinte, eu tenho os seguintes símbolos, A, B, C e D, né? Vamos botar 8 para ficar melhor. E, F, G e H, ok? Como é que eu posso codificar isso usando um comprimento fixo, né? São 8 símbolos, então a gente sabe que vai precisar de 3 bits, certo? Então, bit 0, 0, 0 é para o A, 0, 0, 1 é para o B, 0, 1, 0 é para o C, 0, 1, 1 é para o D, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Certo? Ok? Se eu transmitir A, B e E, F, o que eu vou transmitir? Eu vou transmitir a seguinte sequência. A, B, E e F. Isso é o que eu estou mandando no meu canal de comunicação, por exemplo. Lá no receptor, basta saber, quando começou a receber, ele vai contando. 1, 2, 3 bits é o A, 1, 2, 3 bits é o B, 1, 2, 3 bits é o E, 1, 2, 3 bits é o F. Acabou. É decodificável de maneira simples e única, usando um código de comprimento fixo, certo? Essa é a vantagem do comprimento fixo. Legal. Mas isso aqui é apenas uma forma de representar. Eu podia pegar e fazer o seguinte. Vou usar 2 bits para representar o AB e o CD, certo? Então, vou fazer o seguinte. O AB e o CD. Então, vou usar 00, 01, 10 e vou usar o 1. Certo? E vou continuar usando os 3 bits para representar o resto. Tá legal? Posso fazer isso? É claro que eu posso fazer isso. Sem problema nenhum. Ainda vai ser um código fixo? Vai, é um código fixo. Eles são diferentes? São diferentes. Certo? Só que vai acontecer o seguinte agora. Ó. Então, vou continuar usando. Se eu transmitir agora o AB EF, o que vai sair? Vai sair 00, 01, 100, 101. Certo? Ok? Então, vamos supor que o meu decodificador é burro. Tipo, ele não sabe que o A tem 2 bits, o B tem 2 bits, e que o E tem 3 bits, e que o F tem 3 bits. Ele acha que todo mundo tem 3 bits. Certo? Aí o decodificador pega e faz assim, ó. 1, 2, 3, ainda fala assim, erro, né? Porque ele não encontrou o conjunto dos outros bits. Concordam comigo? Certo? E aí ele decodificaria assim como se fosse 0, 0, 0, 1, 1, 0. É isso? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 e 1 aqui. Tá dando para entender? Aqui ele vai até dar um erro. Né? Deixa eu fazer até uma coisa diferente. Quer ver? Para ficar mais bonitinho esse exemplo. Vamos supor que eu mandei A, B, eu botei um C aqui. Só para ficar o quê? Só para aparecer mais aqui o 1, 0. Certo? Tá entendendo o que vai acontecer?
Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai fazer assim, ó. Olha o que ele vai decodificar se ele achar que tudo é comprimento, digamos, fixo, né? Ele vai chegar, ele vai nem saber o que é isso aqui, mas vamos supor que ele guardou uma tabela antiga, ele vai achar que isso aqui é o quê? É um A, tabela antiga, né? Não é, certo? Mas ele foi preparado para o código anterior, né? 0 vai ser o quê? Vai ser o G. Isso aqui quem é? 010 vai ser o C. 110 vai ser o G. Quer dizer, ele decodifica tudo errado, tá? Eram 5 símbolos, ele acha que só são 4, tá? Como é que resolve isso? Não é agora que a gente vai ver isso. Mas você também, quando gera os códigos, tem que fazer com que eles sejam o que a gente chama de univocamente decodificáveis, entendeu? A gente vai ver isso mais tarde, tá? Às vezes a gente não tem nem que ver, a gente sabe que quando a gente gera usando determinado método, vai acontecer isso. Não precisa verificar. Para você verificar isso não é uma coisa tão simples não, tá? Mas vocês entenderam o que eu estou falando? Né? Quando você trabalha com códigos fixos, você tem vantagens e desvantagens. Vantagem de decodificação fica mais simples. Desvantagem, usa mais bits, certo? Quando você trabalha com códigos variáveis, você tem vantagens e desvantagens. Vantagem, usa menos bits. Desvantagem de decodificar é mais complicado. Né? Lembra que você tem que transmitir isso. Legal? Talvez tenha que usar um bit a mais. Lembra que eu falei que quando você tem uma velocidade de 200 megas, sei lá, você acharia que o certo seria ter 25 megabytes, né, que você divide por 8, né, porque é 200 megabits. Né? Aí não dá só 20. É porque normalmente você tem que marcar o início de um byte, o final de um byte, quando você está transmitindo. Não é tão simples assim como a gente acha. Tá? Continuando então. Vamos lá. Então, a gente vai ter várias formas. Aqui a gente vai apresentar a forma mais simples, que a gente chama de codificação de bloco não singular, univocamente decodificável e com decodificação instantânea. Tá? É o que a gente vai ver agora. Certo? Então, quem é código de bloco? É aquele de cada símbolo da fonte é sempre mapeado em uma mesma palavra código. Isso tem que ser univocamente decodificável, isso tem que ser básico, né? Se o cara vai depois decodificar, como é que você vai pegar e mapear o A numa determinada palavra, depois numa determinada palavra código e depois mapear numa outra? Isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente chama de codificação adaptativa. Você codifica de acordo com a ocorrência da probabilidade de um determinado símbolo. Como assim? No início de um texto, por exemplo, vai ter um monte de A. Aí ele vai codificando A com menos bits. Aí começa a mudar o texto. Estou falando de texto para vocês entenderem de uma maneira mais simples. Você pode imaginar uma imagem. Pegar uma imagem. Você começa a decodificar uma imagem em movimento, tem muita coisa clara, é muita coisa branca. Aí ele decodifica aquilo com menos bits. A imagem vai ficando diferente, ela vai ficando cinza, ela vai ficando variável. Aí se ele fizer isso, quando você decodifica com menos bits um determinado pixel, uma determinada letra, as outras letras você vai ter que usar mais, não tem jeito. Né? Você tem que decodificar, você tem que criar um código para todo mundo. Então, se você faz isso, pode ser que daqui a pouco aquelas letras que não são brancas começam a ser relevantes demais, e aí aquela codificação naquele momento não é legal. Aí você muda a codificação. Isso chama-se codificação adaptativa. É complicado, mas na verdade, se você pensar bem, é mais inteligente, né? Você fazer um código desse tipo com essa forma, tá? É mais inteligente, tá? A codificação PKZip, o zip que vocês estão acostumados a ver, ele usa a codificação adaptativa, né? Ele varia de acordo com os blocos que ele vai codificar. Eu não quero... Tá dando para entender? Tranquilo? É porque eu não quero complicar, porque se eu quiser complicar, a coisa complica de um nível, né, heavy metal, assim, muito complicado, realmente. Mas eu estou querendo deixar que vocês consigam entender o que eu estou falando. Tá indo? Tranquilo. Então, código de bloco é não singular. Estou explicando aqueles nomes que eu acabei de falar, né? Quando todos os símbolos da fonte são codificados em palavras códigos distintas, né? É univocamente decodificável, quando todas as sequências distintas de símbolos da fonte resultam em sequências distintas de palavras código, né? Para você não ter problema. E é instantânea quando você não tem que observar outras palavras para decodificar.
isso tem a ver com velocidade, né? Principalmente. É que às vezes você tem que esperar todos os bits chegarem para fazer a decodificação. Tá? Por quê? Porque tem aquele negócio de saber quem é que é mais probabilidade, falta bit para informar alguma coisa, etc. Aí não é instantâneo. Tá? Então às vezes demora um pouco mais. Legal. Quem é eficiência? O que a gente define como eficiência, né? Ele chama de N médio, né? É um número médio, né? Primeiro, não, desculpa, a eficiência tem a ver com o número médio de bits que você trabalha. Então, quanto mais próximo você conseguir o número, quanto menor for esse número médio de bits que você tiver para representar, né, os símbolos, melhor, mais eficiente. Você quer usar sempre menos bits. Por que você usa menos bits? Primeiro, para o tamanho da mensagem ficar menor e automaticamente. Aí você fala, Abel, o tamanho de mensagem hoje em dia não é problema. Normalmente, o pessoal sempre usa isso. Tamanho de mensagem não é problema, porque antigamente você tinha problema que você só tinha disquete de 360 kilobytes, né? Hoje você tem um pendrive de 16 gigabytes, né? Que é muito mais, é milhões de vezes maior. Então, o tamanho de mensagem não precisa ser... espaço não é problema. Tá, espaço não é problema, mas para transmitir a mensagem pela via aérea ou até pelo fio, você tem problema. Você tem um número máximo de bits por segundo que você pode transmitir. Se você vai transmitir mais bits, você vai demorar mais. Se você vai demorar mais, algumas coisas podem ficar inviáveis, né? Transmitir imagem, por exemplo, às vezes fica inviável, certo? Por isso que... e ainda fica inviável dependendo do canal que você usa. Transmitir imagens, transmitir som, usando ar, a uma distância muito grande, sem ter perda, né? É difícil, por isso que o espaço é um problema sério, tá? Você transmite para muito longe, certo? Não adianta ter um antenão, até porque a nave que vai estar lá não vai ter um antenão, vai ter uma anteninha, vai mandar para você para uma anteninha, certo? Então, é complicado, a potência tem que ser levada em conta, porque ela tem que transmitir, né? Tem perda, quem disse que o vácuo, lá em cima tem vácuo? Ótimo, beleza, a perda vai diminuir? Pra cacete, está no vácuo, né? Não é ar. Mas e daí? Vácuo não é perfeito, a gente sabe disso. Então, a gente tem perda. E se a gente vai ter perdas, a gente tem um canal que é complicado, quanto menor for a mensagem, melhor para a gente. Tá? Então, qual é o número médio, né? Qual é o tamanho, qual é o comprimento médio de uma palavra? Você pega qual é o comprimento de cada uma das palavras, pega a probabilidade de cada uma das palavras acontecer, soma tudo e vê qual é o comprimento médio. Certo? Como assim? Exemplo, vou pegar aqui um código qualquer. Nesse caso, ó, que a gente está trabalhando aqui, a gente sabe que aqui, ó, se o código, né? Olha só, se o código aqui tem comprimento médio aqui, nesse caso, qual é o tamanho médio? Qual é o tamanho de cada símbolo aqui nesse código que está aqui? Nesse código que tem tamanho fixo? 3. Qual é o comprimento médio aqui das palavras aqui, desse código aqui? É 3. Obviamente é 3, ele é de tamanho fixo, certo? Mas do lado já não é. Vamos supor que todas as palavras têm a mesma, todos os símbolos têm a mesma probabilidade de ocorrência. 1/8 nesse caso, concorda? Então, o número, se tem a mesma probabilidade de ocorrência, é 1/8. São 8. Né? Eu não vou nem fazer a conta, mas na verdade, o que a gente vai ter que fazer? 1/8 vezes 2, mais 1/8 vezes 2, mais 1/8 vezes 2, mais 1/8 vezes 2, mais o quê? 1/8 vezes 3, mais 1/8 vezes 3, mais 1/8 vezes 3, mais 1/8 vezes 3. Não é isso? Vai dar o comprimento médio, tá? É que aqui como é tudo 1/8, então vai ser 3/8 mais o quê? Não, 3/8 não, desculpa. Não, são 3 vezes 1/8, exatamente. Aqui vai dar 3 mais 3 mais 3 mais 3, dá 12, né? Certo? Oitavos mais quem? Mais 1, certo? E aqui vai dar o quê? Vai dar, então, 12/8 é 1,5, não é isso? Mais 1. Qual é o comprimento médio? 2,5. Certo? Faz sentido, né? 3 mais 2, 3 mais 2, 3 mais 2, 3 mais 2, dividido por 2. Né? Porque todos, se você pegar esse, e esse, vai dar o quê? Vai dar
3 mais 2, 3 mais 2, mas são, divide todo mundo por 2, você está pegando a média de cada um daqueles ali. Certo? A média é 2,5. Daria para até não fazer essa conta que eu fiz aqui. Ok? Legal. Voltando. Então, o comprimento médio de um código é calculado dessa forma. A gente pega a probabilidade de ocorrência de cada símbolo naquele código, multiplica pelo comprimento daquele símbolo. Certo? A gente vai entrar, né, não vou falar isso, mas a gente fala que se a gente quer um código que seja código de bloco, que seja univocamente decodificável, né? Se a gente quiser isso, a gente vai obrigatoriamente ter um limite, digamos, inferior para o tamanho médio de bits desse código. Como assim? O limite inferior é a entropia, né? Tem até um pouco se vocês pensarem bem na definição de entropia, tem totalmente sentido isso. A entropia é PI vezes log 2, log 2 da coisa vai ser o tamanho médio que você vai trabalhar, certo? Porque o log 2 é a probabilidade que você está trabalhando. Log 2 do inverso é o tamanho médio porque o inverso tem 1 sobre o total, né, digamos assim, que é a probabilidade, né? 1 sobre a probabilidade, né, o inverso daquilo que a gente está trabalhando, tem a ver com o tamanho, né, o número de elementos que nós temos, né? A gente pegar 8 elementos, né, 1/8 vai ser 8 elementos. Então, tem a ver com o comprimento médio vezes o que ele está fazendo? A entropia, porque dá um valor limitante. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, você até consegue fazer um código cujo número médio de bits por bloco, ou seja, por cada um dos símbolos, né, seja menor do que a entropia. Mas aí quando você tentar decodificar esse código, você não consegue. Você fica em dúvida. Ué, peraí, esse 1 aqui tem a ver com o bit 1 lá do código ou tem a ver com 100? Ele não sabe, ele não consegue decodificar dessa forma. Então, por isso que é importante a gente medir a entropia, porque ela simplesmente dá um valor mínimo. Eu estou afirmando isso para vocês. Isso tem a ver, como eu falei, com teoria da probabilidade, sistemas estocásticos, etc. Né? Na verdade, isso tem a ver com teoria da informação. Falei para vocês que vocês iam ter que aceitar algumas coisas. Estou dizendo que a entropia é um limite, é um limitante. Então, é importantíssimo calcular a entropia de uma determinada fonte de símbolos para saber qual vai ser o menor número de bits que eu vou ter que utilizar para aquele cara. Como o número de bits normalmente é inteiro, a gente pega o número menor que seja, né, mais próximo. Né? Por exemplo, se a entropia dá 2,5, né, eu não vou poder usar, né, 2 bits, porque vai ser menor do que a entropia, não vai ser unicamente decodificável. Eu posso usar 3 bits? Posso. Aliás, não vou ter que usar, porque eu não posso usar 2,5 bits, galera. Né? Meio bit só naquele site, que vocês já viram, tem um site que chama meio bit, né? É excelente o nome que ele coloca. Meio bit, não existe meio bit, né? Só existe, né? Existe até meio byte, né? Meio byte existe, porque o byte são 8 bits, no meio byte são 4 bits. Sabe qual é o nome que se dá meio byte? Tem um nome disso, sabia? Não sabia, né? Com certeza não sabia, ninguém mais ensina isso. Mas chama nibble, tá? Meio byte é um nibble, tá? Nunca ouviram falar, com certeza, né? Apresenta nibble, turma nibble, tá? Né? 4 bits, certo? Tanto que, não, e tem umas piadinhas idiotas, né? Com esse negócio de bits e bytes. Mas são piadinhas idiotas que fazem você lembrar que um byte é 8 bits, né? Vocês não pegaram isso? Mas na época que a gente até fala na época do byte lascado, né? Que é na época da pedra lascada, não tem isso, né? Do byte lascado, logo no início, né, da informática, né? Existia uma revista, existiam 2 revistas, né? A primeira que surgiu chamava-se Revista Byte. Ela não existe mais, acho que agora tem até uma edição eletrônica, mas era super, assim, conhecida, era uma revista referência, Revista Byte, falava sobre computação, né? Revista Byte, ela chegou até uma circulação absurda nos Estados Unidos. Logo depois surgiram essas que vocês já ouviram falar, PC Magazine, essas revistas que existem até hoje, aí, se vocês forem procurar. E que hoje ninguém mais lê nada, né, em revista, o cara vê site, vê coisas do gênero, certo?
mas tinha a revista Byte. E tinha também a revista Bit, né? Que surgiu meio que para imitar um pouco a revista Byte. O cara criou uma revista com o nome Bit, né? Aí tem a piada totalmente horrorosa, vocês me desculpem, mas o cara foi na banca de jornal, e daqui a pouco faz situação, nem sabe o que é isso, o que é banca de jornal também. E aí perguntou, tem revista Byte? O cara, não, acabou. Aí então me vê 8 bits. Essa é horrível, mas pelo menos você nunca mais esquece, depois da piada infame, que um byte vale quanto? 8 bits, certo? Legal. Vê uma revista Nibble, vê 2 revistas Nibble, né? Em vez de trabalhar, né? Ok. Horrível essa. Fala. Quando você trabalha com codificação de tamanho variável, ou seja, com o número de bits que varia, você tem que usar... Aí é que acontece. Você pode usar ela, porém, você vai ter que gerar alguma função para guardar esse número de bits variáveis nos bytes, porque o computador continua trabalhando o tempo todo com bytes. Não sei se essa é a tua pergunta, na verdade. Você pode usar ela. Você não vai perceber isso porque o programa que faz essa codificação faz isso para você. Codifica os pedaços de byte, que são os bits dentro dos bytes, e você nem vê. Ele, quando vai gravando, ele começa a gravar e grava no meio do... Ele pega, por exemplo, 2 bits de um byte e já grava ali, depois ele pega os outros 6 para gravar outra coisa. Ou então ele pega 2 bits, mais 2 bits, mais 2 bits, mais 2 bits, grava 4 caracteres naquele byte que está lá no computador. Mas como é que eu decodifico isso? Calma, né? Isso você não tem que se preocupar, o programa vai fazer. Eu falei para vocês, quando eu fiz a minha tese, ela fazia isso. Ela usava uma codificação de tamanho variável para codificar a imagem. Não adianta nada eu usar uma codificação de tamanho variável para codificar a imagem e depois eu vou codificar isso tudo em bytes. Aí os 2 bits que eu ia utilizar, eu vou usar num byte. Estou desperdiçando de 6. Concordam comigo? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tive que fazer uma biblioteca para manipular bits. Olha só, eu não fiz isso. Eu procurei como é que se fazia isso, porque eu não sou maluco, né? Eu peguei a coisa que já estava pronta. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Como eu vou fazer isso? Pô, vou procurar. Pelo amor de Deus, tem livros que explicam. Outros caras já tiveram o mesmo problema. Não vamos reinventar a roda, né? Mas mesmo assim foi muita programação para eu trabalhar com a minha codificação, certo? Mas é basicamente isso. Acho que você está me perguntando, como é que eu vou trabalhar com esses tamanhos variáveis se o computador não trabalha com tamanho variável? Porque na verdade é isso. Talvez a sua pergunta tenha nesse sentido, não? Mas... Não. Aí não é que eu estou falando. Quando você está gravando no microfone, já é isso. O que vai acontecer? Quando você grava no microfone, o sinal é analógico. A primeira etapa, ele vai transformar todos os sinais em bits mesmo. Você está entendendo? Em bits direto. Ele não vai trabalhar depois, ele não vai fazer isso em tempo real. Depois que ele gravou, agora acho que você entendeu. Depois que ele gravou, até pode fazer em tempo real. Hoje nós temos processadores absurdamente rápidos que poderiam trabalhar em tempo real, né? Mas eu acho que seria bem difícil ainda. Mas o certo é que depois que ele gravou, é que ele vai fazer todo esse processamento. O arquivo já está lá pronto. Desculpa. Não era isso que você está falando, tá? Mas eu entendi agora a tua pergunta, tá? Não é em tempo real, certo? Tem um delay. Aliás, acontece. O delay acontece e a gente acaba não percebendo. Por exemplo, esse tipo de coisa aparece na transmissão digital da TV. Já perceberam que a TV digital tem um delay? Não é? Por quê? Porque a imagem é gravada e são 30 quadros por segundo. Se é Full HD, são 30 vezes aproximadamente 2 mega, porque um quadro 1980 por 1080, 1920 por 1080, então vamos ser engenheiro, vai dar uns 2 mega, tá? Supondo que você está usando 1 byte para cada pixel. Não é isso, você usa muito mais. Você usa, na verdade, 3 bytes para cada pixel. Você tem que ter 1 byte para cada pixel. Sabe quantos níveis de cor e intensidade dá? 256. Vocês nem sabem o que é 256 cores no PC, galera. Vocês não pegaram essa época.
Eu peguei o PC quando tinha quantas cores? 2. Branco e preto. Na verdade, verde e preto. Depois o cara que era rico comprava um monitor âmbar. E aí você tinha o âmbar. Âmbar é a camisa lá do Vinícius. Né? É uma coisa assim meio abóbora, né? Certo? Abóbora não, laranja. Abóbora é coisa... Eu acho que ninguém fala abóbora aqui. Cor de abóbora o pessoal não fala aqui não, né? No Rio de Janeiro o pessoal fala. Em vez de chamar laranja, também se usa laranja, né? Então, aí o cara comprar um monitor âmbar. Mesma coisa que o verde, só que âmbar, né? Ok? Aí começaram a aparecer monitores com pixels azuis, né? Era ótimo. Aí apareceram os monitores com cores. Cara, no início, os monitores tinham 16 cores, tá? Imagina uma imagem com 16 cores. É horrível, tá? Beleza. Aí apareceu uma grande mudança. 256 cores. 8 bits ou 1 byte para representar o pixel. 256 cores. Porra, melhorou pra cacete. Mas você via cada coisa horrorosa. 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 Não dava para chegar perto de nada que a gente conhecesse. E aí, meu amigo, vieram os 16 bits de cor. 65.536 cores. Putz, melhorou pra cacete. Mas ainda você encontra... Aí sempre tem um chato, né? Ah, essa imagem é aqui. Aí mostrava uma imagem lá de 65 mil e continuava uma bosta, né? Porque era imagem... Degradês ficava uma bosta. Porque degradês é uma porrada de tons da mesma cor. Entendeu? Mesmo com 65 mil cores, não ficava legal. Né? Ficavam as faixas. Né? Você não dava um degradê em que você não consegue ver onde começa e onde termina. Você está entendendo? E aí veio 2 elevado a 24, que é 24 é 1 milhão, né? 1.048.576, acho que é isso. Né? Que dava... Não. 16, não sei. Não interessa agora. Muitas cores, milhões de cores, certo? E aí ficou legal. Hoje você trabalha com 32 bits de cor, né? 4 bilhões de cores por pixel, tá? A TV digital deve usar, obviamente, 4 bilhões de cores por pixel. Ou seja, 32 bits para cada pixel. São 2 milhões de pixels, certo? Por cada quadro. Por cada quadro. Então, são 2 milhões de bytes por cada quadro, mas são byte, são 32, são dá 8 megabytes por cada quadro de imagem. 1 byte, 2, 4, 6, 8, exato. 8 megabytes por cada quadro. Mas são 30 quadros por segundo. Então são 240 megabytes por segundo. E isso é processado para ser enviado usando técnicas de compressão de imagem, JPG e coisas do gênero. Na verdade é o MPG. JPG tem a ver com imagens estáticas, MPG com imagens em movimento. Motion Pictures Expert Group. Né? O pessoal que trabalhava com movimento. MPEG. Né? Então, isso tudo tem que ser processado, tem que ser enviado. Ok? Lindo. Por isso que tem atraso. Por isso que televisão digital tem 2, 3, 4, 10 segundos de atraso às vezes. Ok? Não é só por causa da transmissão, porque a transmissão tem. Quando tinha televisão analógica, que já acabou, né? Vamos combinar. Televisão analógica já acabou. Sinal analógico não é mais transmitido. Se você recebe o sinal analógico, até algumas estão transmitindo e colocam lá um aviso. Acabou a transmissão analógica. Não tem nenhuma programação sendo emitida, só digital. Né? Eu estive no centro que mandava a transmissão via satélite para o Brasil aqui, que ficava perto do Instituto de Pesquisas do Exército onde eu trabalhava. Ficava lá em Guaratiba. Era uma antena que mandava para o satélite, para o BrasilSat naquela época, e mandava depois para baixo. Então você via que tinha um atraso, que você tem que mandar para o satélite
tem um espaço até chegar no satélite. Depois o satélite tem que voltar. Tem uma transmissão indo e a transmissão voltando. Então, nesse caso, já tem um atraso mesmo. Era um atraso de 1,5, 2 segundos, dependendo, né? A maioria das vezes. Você não era perceptível. A gente não tinha nem... A gente nem sabia desse atraso, porque, né, toda a transmissão era feita aqui embaixo, depois era mandada para o satélite. E agora, com a transmissão digital, o atraso é muito maior, porque além disso tudo, além de ter o atraso da transmissão da informação, ainda tem o atraso da codificação, certo? É um delay, não tem jeito. Não tem jeito, não vai acabar... mas aí não dá, aí o cara grita gol antes de mim. Bom, isso acontecia quando tinha transmissão analógica. Quem pegou a primeira Copa aqui em Maringá, eu já estava em Maringá, a primeira Copa que teve transmissão digital, era experimental, só a RTC tinha a antena, só a RTC tinha antena. E aparecia lá, em teste, aparecia um logo da RTC dizendo que estava sendo feita uma transmissão experimental. Mas, claro, na época eu já tinha uma televisão que recebia o sinal digital, fiz uma antena daquelas, né, Bombril, né, made, né, aquelas, né, puxei um fio lá, coloquei na área, cara, e pegou, né, e pegou, aí você quase chorava quando via a imagem da televisão analógica, mesmo vindo pela televisão, pelo cabo, né, porque ela era analógica, mas vinha pelo cabo, né, e aí você tinha vários atrasos, né, você tinha a televisão analógica que vem pelo cabo, que era mais lenta do que a televisão analógica que vem direto pelo satélite, né? E tinha o atraso da televisão digital, né? Então era engraçado, né? Quando gritava gol, né? Alguns gritavam mais rápido, porque era o pessoal que tinha televisão sem atraso nenhum, televisão padrão, recebendo da antena. Uns gritavam 1, 2 segundos depois, porque era da TV a cabo, né? E o pessoal da TV digital demorava uns 6 segundos para gritar do gol. Na verdade, eu já sabia que tinha um gol acontecido, né? Aí o cara estava jogando ainda, a jogada estava na tua frente ainda, né? Você vai dar gol, né? E já apostar ali, né? Ele tem aquelas caigadas, né? Ah, sim, ele já pega... Ah, sim, porque provavelmente ele usa ainda a transmissão pela internet. É quando existia já, exatamente, já existia isso. Mesmo nessa Copa já existia isso, já tinha um pessoal... Mas aí ninguém estava... Quer dizer, já tinha o Sky Gato, óbvio. Sky Gato já existe desde que... A internet e pirataria são sinônimos desde que ela foi criada, certo? Mas o que eu quero falar é o seguinte, é que mesmo na Copa, ainda eu esqueci de falar o último atraso, mesmo nessa Copa, não sei se vocês lembram, além da transmissão digital estar sendo transmitida pelo ar, né, pela RPC, podia ir no site da Globo e assistir pelo browser, né? Aí, meu amigo, demorava uns 20 segundos. Era digital. Minha prima estava na sacada, ela ouviu o povo gritando e já gritou. Claro. Gol, gol, gol. É o famoso, né? Estraga prazer, né, cara? Você já sabe que já venceu o gol. Mas, quando você não pode ver, né? Você não reclama. Por exemplo, na última Copa, foi a Copa do Brasil, eu não estava no Brasil. Eu aproveitei para passear. E aí, meu amigo, não vai passar jogo do Brasil na França. Não vai passar jogo do Brasil na Espanha. Entendeu? Não vai passar jogo do Brasil na Itália. Eu estava todo nesses países. Entendeu? E eu não ia ver jogo nenhum. Né? Aí na Itália, ainda um jogo, vai passar naquele bar, né? Pô, beleza. Eu dei a volta, passeou, não sei o que, o jogo era mais à noite. Aí eu deixei minha esposa no hotel, fui eu e meu filho lá, ficamos lá, né? Bicando o bar, né? Olhando o jogo do Brasil. Porque não ia entrar para pagar uma cerveja 10 euros, nem um caralho, caro pra cacete. Né? Então fiquei lá olhando, beleza. Mas nos outros eu só usava a internet, cara. E aí ficava vendo no canal do computador, né? Com a rede do hotel. Né? Às vezes quando travava, né? Para variar, né? Rede do hotel, tu acha que vai ter uma rede boa? Nos Estados Unidos até mais ou menos. Na Europa, filho, nem caga para a internet, né? Se tiver conexão para você ver um e-mail, tá bom. Entendeu? É isso aí. É complicado. Lá eles não ligam muito para isso, mas nos Estados Unidos não. Hoje você tem... Muito interessante, nos Estados Unidos hoje
A rede já é boa, na maioria dos hotéis, mas se você quiser fazer uma coisa mais top, de repente precisar, por exemplo, a rede é boa para você fazer a maioria das coisas. Mas vamos supor que eu estou lá no hotel e quero fazer um upload de um vídeo, né? Poxa, se eu for usar a rede do hotel normal, vai demorar algumas horas para fazer o upload, porque é lento, principalmente o upload, né? Mas para fazer uma live, que normalmente o pessoal diminui a qualidade, normalmente ele funciona mais ou menos bem. Para fazer um upload de um vídeo com qualidade, demora um tempão. Aí eles oferecem para você. Você quer pagar $10 por dia e ter uma internet de 200 mega para cima e para baixo? Não. Porque é caro pra cacete. E antigamente era pior. Antigamente você pagava caro para ter o padrão. Entendeu? Tanto que a primeira coisa que a gente perguntava quando ia nesses eventos, que eu era convidado, eu perguntava pro cara que estava me convidando: a internet é por conta de vocês também? Eu perguntava, né? Senão, não é. Porra, aí era tal de... Porque normalmente, mesmo nessa época, no saguão do hotel, a internet era de graça, né? Aí quando o cara não pagava, e ficava um monte de jornalista lá, descia até o saguão do hotel com o notebook no colo. Porque, porra, não dava para trabalhar no quarto, né? Entendeu? Agora isso já virou padrão. Né? Não tem nem o que... Até aqui no Brasil. Eu ontem estive em São Paulo lá para um evento de rede. Extreme Networks. É um pessoal que trabalha, como o nome já fala, Extreme. Eles são caras que fazem ambientes de rede que necessitam de alta disponibilidade. Exemplo, imagina o Super Bowl. Imagina você no estádio. Tem 80 mil pessoas ali. Todo mundo usando Wi-Fi ao mesmo tempo. Vai estar bom? Vai, porque a Extreme Networks vai fornecer uma tecnologia que consegue, né, que o cara que esteja ali tenha uma experiência como se estivesse em casa. Cara. Os caras são foda, os caras são violentos, eles fazem muito isso, sabe? E é complicado fazer um negócio. Não é simples, não é só colocar um monte de roteador. Não é só fazer isso. Tem lags, tem um monte de coisa, tem segurança. É bem complicado, eles fazem isso, tá? Eles têm outras coisas, né, eles fizeram eles estavam apresentando, aliás, até apresentar algumas coisas. Eles estão trabalhando em várias áreas. Por exemplo, eles estavam apresentando isso ontem, um dispositivo. Hoje tem internet das coisas. Então, a televisão se conecta à internet, a geladeira se conecta à internet. Só que a geladeira se conectando à internet, ela é um dispositivo meio burro, né? Ela não tem inteligência ali, né? E aí, então você pode usar aquilo às vezes para tentar entrar na rede da sua casa. Então, eles vendem agora dispositivos que tentam isolar esses dispositivos menos inteligentes que não tem, para poder evitar problemas de segurança, tá? Outro dia, teve um caso de um site, de um órgão do governo que foi invadido porque tinha uma cafeteira ligada na rede, etc. E tal. O cara invadiu por ali, entendeu? Não tinha segurança naquele ponto, entendeu? Normalmente, se você colocar segurança, como é que você vai mandar segurança? Como é que a geladeira vai ter um protocolo de segurança? Não vai ter, entendeu? Ela não foi feita para isso. Aí o cara vende essas coisas, bem interessante. Voltando. Legal. Isso que eu queria chegar na aula de hoje, né? Código de Huffman. O que é um código de Huffman? Esse código é um código que permite que você codifique de uma maneira muito mais ótima os seus caracteres, os seus símbolos, certo? E ele usa uma coisa bastante simples. O algoritmo para fazer a codificação de Huffman é muito simples. O Huffman é um cara... esse cara é anos 50, entendeu? É uma coisa nova, coisa de computação, né? O PKZip, que é PKZip, eu falo PK porque vocês nem sabem o que é PKZip, mas foi o primeiro zipador, né? Comercial, certo? O RAR é comercial. Todo mundo tem licença pirata do RAR. Ou ninguém registra, né? Aí começa a encher o saco toda hora aparecer. Registra, aí você encontra logo um craque para tirar aquela porra, né? Ninguém paga isso. Mas é por quê? Porque é comercial. O RAR e o zip, o WinZip, coisas do tipo, são comerciais. O zip hoje está embutido dentro do Windows, então não precisa nem usar. Mas às vezes o cara tem algum... Normalmente a gente usa um RAR da vida, alguma coisa semelhante, para quê? Para poder justamente descompactar arquivos que não são zipados, né? Tem extensão LZ, extensão Z. Hoje eu não uso nem o WinZip, que também é gratuito, nem o WinRAR. Eu uso
o 7-zip, o 7-zip. Por quê? Porque ele é rápido pra caramba e ele é 100% gratuito e código aberto ainda, né? Ou seja, com certeza não vai ser um programa que vai me espionar, porque ele dá o código do programa. Se você quiser, você pega o executável, se você quiser, pega o código-fonte e compila. Porra, não tem coisa mais segura do que isso, né? Porque você vai ver o que está ali. Ok. Então, olha que coisa interessante. O Huffman, ele criou esse código que a gente vai ver qual é, e o PK, o zip, o rar, o 7z, etc., usam isso no meio da codificação também. Eles usam parte no Huffman. E o Huffman, ele era um cientista. Então, ele nem se preocupou em patentear isso. Ele, na verdade, publicou um paper e mostrou como é que funcionava. Tá? Aí, o que aconteceu? Esse zip, por exemplo, ele pegou as coisas do Huffman, fez umas modificações, criou o zip e começou a vender, né? Era o LZ, né? LZW, né? Antes do zip. Eram dois judeus, né? Os caras queriam ganhar dinheiro, né? É o Lempel-Zip e o Welsh, né? Eles venderam, né? Eles ganharam dinheiro com essa tecnologia. Até pouco tempo ainda estavam ganhando. É que tecnologias também, patentes têm tempo de duração. Depois elas expiram e você pode usar, né? Mas ganharam dinheiro pra caramba. E meio que roubaram o trabalho do Huffman, né? Mas acontece, tá ok? Aqui teve já viu que deu uma zebra aqui, né? Que assim, quando o conjunto de probabilidades dos símbolos do alfabeto fonte não satisfaz, né, uma potência de 2, lembra que eu falei que normalmente 1 sobre alguma coisa é uma potência de 2, né? Quando você tem 8 símbolos, 16 símbolos, quando isso não acontece, você tem um código chamado código de Huffman, de comprimento mínimo, não colocou aqui, é N barra, né? É que, na verdade, ele fez a conversão disso aqui, pessoal. O PowerPoint fez a conversão da versão PPTX para a versão PPT, que é a que roda dentro do visualizador de PowerPoint de Android. Depois eu digo para vocês quais são esses. Não se preocupem. Depois vocês vão ter um PowerPoint bonitinho, sem essas interrogações que estão aqui. Certo? Mas o Huffman, ele consegue codificar muito próximo da entropia. Certo? Para códigos que não têm probabilidades que são múltiplas de 2. Notem, se for múltipla de 2, consegue codificar na entropia. Entendeu? Porque aí vai dar certinho. Porque aí não vai ter número quebrado. Quando você fizer o log 2 de alguma coisa que é na base 2, vai dar um número o quê? Inteira. Certo? Mas se você pegar o log 2 numa coisa que não é na base 2, vai dar um número quebrado. Certo? Né? Então aquele log 2 de 1 sobre vai dar um número quebrado. Se der um número quebrado, não adianta pra gente. Entenderam o que eu estou falando? Tá ok? Na verdade, a gente vai mostrar como é que é feito o código de Huffman. Não vou entrar em detalhes, mas como é que ele é construído. E basicamente o que a gente faz é criar uma árvore. Estão vendo que tem uma árvore aqui, ó? Ok? Essa árvore aqui, ela foi feita de uma forma meio... não é a melhor coisa. Deixa eu ver se eu consigo pegar o exemplo. Ó, aqui está melhor, tá? Eu vou mostrar como é que é feita a criação, a codificação de Huffman. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, como é que a gente faz para criar o código de Huffman? A primeira coisa que a gente faz é ver os símbolos que a gente vai codificar, né? Então, ali, ó, os símbolos que nós temos ali, S1, S2, S3, S4, S5, S6, certo? Se eu fosse usar, primeira pergunta, nem se preocupa com o que está aqui no quadro, não. Primeira pergunta, se eu fosse usar um código de comprimento fixo para poder representar esses 6 símbolos, quantos bits eu precisava? 3. Perfeito. Entenderam isso? Legal. Não vou fazer isso, eu vou usar o código de Huffman. No código de Huffman, a primeira coisa que você tem que fazer, você ordena os símbolos pela probabilidade de ocorrência. Como é que eu vou saber a probabilidade de ocorrência? Ou ele vai te dizer, ou você vai fazer contagem. Exemplo. Eu tenho aqui... não, estou fazendo besteira. Besteira porque eu estou procurando no PowerPoint e não é no PowerPoint. Vamos lá. Aí não se preocupa com isso por enquanto, mas
teoricamente, você tem que ter alguma coisa no decodificador que entenda que o código é variável, tá? Mas vamos pegar aqui, ó, o Abel está maluco. Abel está maluco, ok? Quantos caracteres temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16, não é isso? Olha que legal. Esse aqui, teoricamente, tem até uma probabilidade múltipla de 2. Concorda comigo? Né? Tem 16 símbolos possíveis. Qual é a probabilidade do A? 3 sobre 16. Aparece 3 vezes em 16 possíveis. Certo? Qual é a probabilidade do espaço? 2 sobre 16. Qual é a probabilidade do E? 2 sobre... Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ok? Ou seja, eu vou levantando as probabilidades. Quantos símbolos eu vou ter aqui? Eu vou ter o A, o B, o E, o L, o E, desculpa, o L, o espaço, o E eu já contei, o S, o T, o A eu já contei, o espaço eu já contei, o M eu já contei, tá entendendo? É o número de símbolos que eu tenho. Qual é a probabilidade de cada um? Número de ocorrências dividido pelo número total. Legal? Mas aqui nesse exemplo eu não vou nem me preocupar com isso. Eu só estou falando isso porque vocês já sabem que vão ter que calcular às vezes a probabilidade. Eu vou dar uma sequência para vocês, vocês vão simplesmente fazer isso. Número de ocorrências por número total. Aqui não. Aqui o símbolo 1 ele fala que tem 0,35 de probabilidade. Depois o símbolo 2 ele diz que tem 0,20. O símbolo 3, 0,15. Símbolo 4, 0,15. Símbolo 5, 0,10. Símbolo 6, 0,05. Certo? Primeira coisa que ele faz é ordenar isso, tá? Aí, ó, ele vai começar a construir a árvore. Pena que eu não posso... Eu acho que eu posso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acho que eu consigo fazer uma coisa aqui legal. Eu acho que eu consigo fazer um negócio legal. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver se eu consigo fazer usando aqui o recurso de captura escrita na tela. Beleza, acho que agora dá. Deixa eu ver se ele vai deixar. Vamos ver se ele vai deixar. Ah, não deixou. Pensei que dava. É que quando ele faz escrita na tela, ele às vezes permite você transformar aquilo tudo numa imagem, né? Dá para fazer... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer fora, que eu não queria... Vou recortar. Deixa eu pegar só assim. Ok. Vou compartilhar lá para o nosso Incredible Pro. Deixa eu botar mais uma página aqui. Okay. Agora, ele não deixa eu colar. Ou ele não colou, ele colocou em cima. Desculpa. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu consigo transferir esse cara para baixo. Não deixou. Ai. Tem alguns problemas. Isso a gente vai aprendendo com o uso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Plano B. Plano B é usar... Ok, usar a parte de cima aqui do papel apagando aquela imagem que a gente tinha, que a gente usou na aula passada, não é? Então deixa ela para lá, ok? De qualquer maneira, tudo que vocês estão vendo aqui, galera, está gravado aqui no vídeo e gravado ali. Então, essa é a grande vantagem de poder, né, ter uma aula gravada. Ainda tem um backup, esse backup ajuda pra caramba. 2 aulas de sinais minhas já foram só no backup, né? A primeira, eu esqueci o negócio, a primeira, o tablet morreu. E aí, quando ele morre, tá errado. O programa de gravação devia, antes de morrer, salvar, entendeu? E fechar. Não salva e não fecha. Fiquei, chupando o dedo. Perdi todo o que estava gravado aqui. Mas estava gravado lá, não tem problema nenhum. E a outra foi um problema mesmo de eu esqueci de começar a gravar. Isso acontece, ó. Eu sei que está gravando aqui, ó, porque quando eu puxo aqui, estão vendo ali, ó, controles de gravação, tem um stop ali,
entendeu? Então está gravando, entendeu? Se tivesse só um play, é porque estava ainda, não estava gravando nada. Eu esqueci. Então, por isso que é bom. Ali não, ali eu estou vendo sempre, está gravando. Inclusive agora eu coloquei como se fosse esse selfie, né? Aí vocês falam, por quê? É grande angular, pega melhor. Fica melhor aqui. Fica mais próximo. Quando você usa a câmera de trás é pior. Tem que afastar mais o celular. Tá? Beleza, vamos lá. Então como é que a gente trabalha com código de Huffman? Você ordenou da maior probabilidade para a menor probabilidade. Aí você vai fazer o seguinte. Ó. Você vai fazer isso aqui que eu vou fazer. Ó. Você vai pegar os dois menores. Os dois menores não são o 0,10 e o 0,05, certo? Você vai juntar e aí você vai criar um galho só aqui, certo? Tinha dois galhinhos, certo? Você criou um galho só, ok? Depois, agora você escreve aqui quem é. Quanto é que é esse galho agora? 0,15. Concorda que ele é 0,15? Porque ele era o 0,10 mais o 0,05 dá 0,15. Agora tem 3 0,15. Tudo bem, vou pegar, vou facilitar a minha vida, vou pegar esse aqui e vou somar. Sempre 2 a 2, certo? Quanto é que vai dar aqui? 0,30, porque é o 0,15 mais o 0,15. Quais são os dois menores agora? Ah, é o 0,30 e o 0,15. Não, é o 0,20 e o 0,15. Estão vendo que é o 0,20 e o 0,15? Não é? É sempre os dois menores. Tá? Ok? Então vou pegar o 0,20 e o 0,15. E vou criar um cara que é quem? É o 0,35. Agora só tem 3. Notem que quando eu vou pegando, eu vou tirando os galhos. Estão vendo? Vai ficando só as pontas. Agora só tem 3, concordam? 0,35, 0,35, 0,30. Esses dois aqui, né? Vão gerar quem? O 0,65, né? Que finalmente com o 0,35 vai dar 1. Certo? Vou voltar e mostrar essa figura mais bonitinha. Ok? Viram a figura mais bonitinha agora? Aí o que você faz? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer sempre com um número, digamos, maior em cima. Depois a gente vai fazer exemplo, vocês vou ver. Eu vou sair agora da direita para a esquerda e vou preenchendo com bit. Né? Aqui, ó, eu coloquei, sempre colocando 1 em cima e 0 embaixo. Não, 1 em cima e 0 embaixo. Tá? 1 em cima e 0 embaixo. Esse 1 aqui já ficou associado a esse cara aqui. Agora, esse 0 embaixo ainda não está ligado a nenhum dos outros, estão vendo? Ele tem que chegar lá, certo? Aí, o que eu faço? 1 em cima, 0 embaixo, certo? Beleza. Aí, eu ainda não tenho ninguém associado direto com 1 em cima e 0 embaixo, certo? Esse 1 de cima tem que chegar naqueles outros dois, não tem? 1 em cima, 0 embaixo. Aí, eu sei que isso aqui vai estar associado ao 0,20. E isso aqui, vou mudar não dá para mudar de cor, desculpem. Mas é porque agora eu não estou usando aquele outro programa. Mas o de baixo, que é o 0, 1, 0, vamos fazer assim, está associado a esse. Certo? Depois, esse cara e esse cara estão associados a esse. Certo? Esse cara está fazendo figuras geométricas. E esse cara estão associados ao de cima e o que não tem mais nada está associado ao que resta. Certo? E aí ficou um código de comprimento variável, estão vendo? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, conta da direita para a esquerda. 1, depois 0, 1, 1, 0, 1, 0, depois 0, 0, 1, né? Depois 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Estão vendo como é que faz para chegar? É só pegar o caminho. Vocês viram que tem um caminho? Aí você coloca. Só que, cuidado, que às vezes você olha o caminho e você na hora de escrever, escreve da esquerda para a direita. E você tem que escrever da direita para a esquerda. Está dando para entender? Viram que é o caminho da direita para a esquerda? Beleza. Fez a sua árvore de Huffman. Aí aqui tem um comprimento médio, né?
Mas aí o comprimento médio, você calcula 0,35 vezes 1, que é o comprimento do S1. Depois, 0,20 vezes 3, depois 0,15 vezes 3, depois 0,15 vezes 3, depois 0,10 vezes 4, 0,05 vezes 4, que é a probabilidade vezes o comprimento e assim por diante. 4, 3, 3 e 1 são os comprimentos. Aí vai dar o comprimento médio. A gente vai fazer essa conta na aula que vem. Falou? Já. É bacana isso aqui. Bem legal esse tipo de coisa. Só que aí o código fica loucão, concorda? Vai ter como é que ele vai saber? O que ele perguntou. E o decodificador, filho? Como é que resolve? Não se preocupe com o decodificador. Acredite que vai decodificar. Entendeu? Acredite. Seja, né? Aqui, por exemplo, ó, só para vocês terem ideia do acredite, né? Eu vou passar aqui um pouquinho para frente. Olha, a conta eu vou fazer na aula que vem, né? Aí depois a gente vai falar sobre quantização. Aí, quantização é um pouquinho mais difícil de explicar. Aí, por exemplo, ó, olha lá, está em vermelho. O valor médio quadrático de uma variável aleatória x uniforme no intervalo menos a pode ser calculado pela integral. Aceitem. Né? Por quê? Você não sabe nem o que é variável aleatória. Né? Entendeu? Como é que eu vou ficar falando? O que é uma variável aleatória? Tem a ver com o quê? Obviamente com probabilidade. Mas é que as probabilidades que vocês conhecem são números normalmente inteiros ou fracionários. Certo? Como é que uma variável aleatória vai ter um número qualquer, um número real? Né? Uma coisa meio complexa de vocês explicar para vocês. Vão ter que aceitar.